Fala, traders! Vamos para mais um dia de trades. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje o mercado abriu numa tendência forte de baixa. Eu consegui pegar um trade de momentum. Aqui, deixa eu marcar. Aqui a operação. Eu tinha feito já a leitura aqui 20 minutos e acabou não saindo áudio. Mas vamos repassar a leitura e deixar o conteúdo aí para a gente estar estudando. Realizei uma venda. Aqui foi uma entrada de momento. O que seria uma entrada de momento? É um termo utilizado da física, quando a gente tem uma força, e aqui no mercado a gente tem uma força com uma aceleração, a gente aproveita para fazer uma entrada com a probabilidade alta de que o mercado vai continuar. Mas quando que a gente vai entrar e o ponto que a gente vai entrar? Aqui eu tinha um alvo de FIBO que estava próximo, e pela pressão vendedora que ele estava aqui, eu acreditei. Não tem como eu ter certeza, simplesmente eu operei a favor da tendência e a probabilidade é maior de a gente ter acerto quando a gente opera a favor da tendência. E aqui estava próximo do alvo de FIBO e eu protegi um pouco acima da média 9 e consegui pegar esse movimento aqui de 250 pontos, porque a pressão estava forte de venda e eu acreditava que ele fosse pegar o primeiro alvo sem fazer uma correção. O contexto aqui da acumulação que ele rompeu e dos alvos de FIBO foi essa acumulação aqui desde o dia 17. Ele veio dessa tendência, encontrou esse fundo de canal amplo, então a gente teve um rompimento de uma linha de tendência de alta, que foi esse canal amplo, então a gente rompeu esse ciclo de alta, e aqui teve uma forte aceleração, porque a gente teve um rompimento macro. Quando a gente tem um rompimento macro, a gente vai ter um movimento mais longo. E aqui ele ficou acumulado. E eu só projetei o alvo de FIBO dessa acumulação a partir do momento que ele rompeu. A gente vai trabalhar com os alvos de FIBO dessa acumulação. Que seria aqui o primeiro alvo de FIBO, que foi onde eu realizei, próximo da onde eu realizei a minha venda. Realizei uma vendinha aqui, não compra, né? Realizei uma venda a favor dessa tendência de baixa forte. E ele foi buscar alvo de 100%, que eu deixei traçado aqui, azul fraco. E terceiro alvo de FIBO dessa acumulação macro, que foi o fundo do dia. Só para explicar o que seria essas linhas aqui, né? Aqui essa acumulação do dia anterior, né, da quarta, esqueci de comentar. O mercado também estava aguardando aí, saiu o anúncio aí da taxa de juros brasileira, que é um dos principais aí, indicadores do mercado financeiro e da nossa economia. É ele que vai sinalizar se a gente está com uma boa recuperação, e tanto aí do mercado americano também, do Fed, que resolveu manter aí a taxa de juros. Isso aí sinaliza que tem um certo controle da inflação, mas o Jerome Powell falou que eles não estão de acordo em estar cortando agora, até por causa do cenário aí da guerra lá entre Israel e Irã, que os Estados Unidos está para se envolver, né? E o petróleo aí tava com uma alta, isso aí acaba influenciando na inflação. Subiu o combustível, vai subir tudo. Se subir o combustível, vai subir o consumo, vai subir commodities, vai subir tudo. Acaba afetando tudo e não é um cenário ideal para estar fazendo um corte de juros. Por isso os Estados Unidos resolveu manter, porque eles estavam tendo uma melhora aí na economia, mas o cenário não é o ideal para estar fazendo corte de juros. Já aqui no Brasil, o cenário não está tão bom assim, só aumento de impostos, um descontrole no gasto público, e o Galípolo não quer assumir a bronca, mesmo aí o governo trocando o presidente do Banco Central, que eles viviam atacando aí, que estava querendo sabotar o governo em relação à elevação da taxa de juros. E eles trocaram aí o presidente do Banco Central, botaram
o presidente da escolha deles, mas ele não quer assumir a bronca, não está cortando juros, porque seria um corte de juros sintético. Para cortar juros, tu tem que ter uma melhora da inflação, e a gente está vendo aí que é só a alta de impostos e o preço do consumo está alto e não tem uma melhora na economia. E o Galípolo não quer assumir a bronca, então teve uma elevação na taxa de juros, e isso aí joga o mercado para baixo. Isso aí joga a economia para baixo. E foi o que aconteceu no dia de hoje. A gente teve uma tendência forte de baixo. Ele rompeu, né, esse canal. Aqui a gente estava formando aqui eu tinha deixado traçado já um canal expandido. Ele armou aqui, né, um pivô bem macro. Eita, ficou torto. Aqui, aí, um pivôzinho de baixo. E ele acionou. Poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido nesse rompimento. Só que, para o meu operacional, correria o risco dele fazer um pullback e me tirar da operação. Porque ele está com 370 aqui, topo da barra. Não estopou a barra. Então, para quem tem um stop mais longo ou tem uma outra oportunidade de operação, seria uma boa entrada também. Ou aguardaria o rompimento, quebrando, né, essa LTA, e um pullback. Aqui o pullback é a correção, né? Ele volta a fazer o teste e aí se inicia um ciclo aqui, um pivô de baixa do dia. E aqui foi uma boa entrada, tanto no 5 quanto no 2 minutos. Aqui uma entradinha, poderia entrar, ó, a barra fechando na mínima, aqui estava bonito. Acabei hesitando, porque estava baixo nessa lateralidade. Mesmo nesse contexto de elevação da taxa de juros, eu acabei ficando de fora da operação, o mercado explodiu na venda. Acabei hesitando, né, na operação, pelo fato dele estar abaixo de uma lateralidade. Mas aqui a gente já tinha quebrado a LTA macro e mais micro aqui, né, do movimento. Então ele já tinha quebrado duas LTAs, dois canais, tanto esse mais micro quanto o macro. Então era uma boa entrada, mas eu acabei hesitando. Aqui poderia entrar no rompimento dessa barra, que ela teve uma ancoragem boa na 200. A gente pode observar, ó, média 20 amarela e uma 9 já rompendo por baixo delas, e todas alinhadas, ó, todos os planetas aqui alinhados, a 50, ó, todas nas suas posições ideais. E aqui poderia entrar no rompimento dessa mínima também, ficaria um stop de 300 pontos ou acima da barra, ó, um stop bom, 260. E pelo 5 também teve um bom tipo buy reverse aqui para sentar o dedo e vender forte, ó, stop de 400 pontos, mas poderia entrar no rompimento. E aí poderia trabalhar com as projeções tanto dessa consolidação mais macro, né, dos últimos 3 dias, quanto desse canal. Ó, primeiro alvo, segundo e terceiro alvo de FIBO. Ó. Foi onde até ele corrigiu aqui. Ó. O terceiro alvo de FIBO desse canal. Agora, se tu quer um movimento macro, aí trabalharia com a projeção da consolidação toda. Pela pressão de venda, pelo rompimento do canal macro, eu trabalharia com a projeção mais ampla. Se tu está na tendência. Aqui, a gente pode observar a característica da tendência, ela veio forte. O que seria forte? Ela não toca nem na média 9, ela não tem barras sobrepondo. O que é barra sobrepondo? Aqui, ó, que foi a primeira barra que sobrepôs, uma do lado da outra. Ó, rompeu. E aqui, continuidade até o primeiro alvo de FIBO. Aqui que ele foi acumular. Sinais de que a tendência está forte. O preço chegou no alvo de FIBO e ele não fez correção profunda. Ele não foi buscar a média. Ele aguarda a média chegar. Então, se tu está na tendência e tu vê esse tipo de cenário, tu pode ficar mais tranquilo. Protege aqui num suporte, que seria uma proteção aqui para ele acabar fazendo um teste aqui. Pode proteger nas médias. E aqui vai buscar alvo de 100%, porque ele chegou forte no primeiro alvo.
e aqui deu mais uma entradinha. Quem não entrou aqui no momento entraria nessa barra, ó, fechando na mínima, um T-bar reverse ancorado aí tanto no topo, a gente poderia considerar um topo duplo, ó, primeiro topo, segundo topo, e aqui um gatilho, a barra de gatilho, tanto no 2 minutos quanto no 5. No 5 só fica um stop mais longo, mas o contexto ainda se mantém, é uma boa barra, stop na máxima, e aí vai buscar alvo de 100% ou projeção dessa própria barra. Ó, pode trabalhar com a projeção da barra para pegar pelo menos 1 para 1 do teu stop, 400 pontos. Aqui pelo 2, ele fez uma cunha. Como a tendência estava forte aqui e ele tinha alvo para buscar, eu cuidaria para não operar a divergência nesse caso aqui, porque ele estava muito forte, levando em consideração esse contexto que eu falei, dele aguardar as médias chegar. Então aqui era o momento para tu ficar de fora, não querer pegar uma divergência aqui no IFR. Ó, a gente tem uma cunha, tem uma divergência aqui no IFR, mas a tendência está muito forte. Ele não tocou alvo de 100, até deu aqui, ó, um lucrinho, 200 pontos, mas o risco aqui é maior dele dar uma continuidade e acabar estopando. Eu aguardaria mais operar a favor da tendência, com uma probabilidade maior. Aqui ele armou uma cunha, ele rompeu, né, violou a cunha e ó, fez um micro pullback ali, ó, de uma barra. E aqui entraria no rompimento, ó, um pivôzinho micro com contexto bom, a favor da tendência, próximo do alvo de 100%, poderia fazer uma parcial no alvo de 100%, ou buscar terceiro alvo de Fibo, macro, e foi embora. Conduziria pela 9, até tocar o alvo, e foi lá. Aqui estava próximo, já dá para zerar, né? 50 pontos, depois uma tendência dessa, 700 pontos, não dá para querer pegar acertar o olho do mosquito. O risco de devolver, ó, quem quer acertar o olho do mosquito, muitas vezes ele não vai tocar aqui e aí vai fazer uma correção dessa, ó, de 1000 pontos. E aí tu fica olhando o trade voltar apavorado. Aqui sim, terceiro alvo de Fibo. E tá, tentei tirar do IFR aqui, não deu. Aqui, ó. Aqui terceiro alvo de Fibo já. Aqui sim. Tarde já na tendência, movimento tarde. Já fez, né, umas quantas puxadas. Aqui a gente já pode considerar, ó, primeira puxada, segunda e terceira. Um ciclo bem esticado. Mas ainda assim, o mesmo ciclo, ó, 1, 2, 3. Macro. Terceiro alvo de Fibo. Divergência no FR, ó, fundos ascendentes, fundos descendentes no preço. Aonde que eu entro? Não deu uma boa barra de gatilho. Eu entraria no rompimento desse topo anterior. Stop de 300 pontos. Ó, ou aqui fez uma acumulação, ó, na inversão da 9. Entraria no rompimento desse topo anterior, porque daí ele está estopando aqui. E quem veio na tendência com certeza vai estar protegendo, não vai deixar renovar topo. E aqui protegeria ou na média ou no topo anterior. E aqui pode ver que ele acelerou, né? Porque aqui muita gente que estava vendido comprou a sua posição de volta e aí combustível para compra. O mercado acelerou e fez uma pernada forte na compra.
aqui armando uma bandeira de alta já, né? Ó, o mastro e a bandeira. E aqui poderia trabalhar com a projeção dessa pernada. Primeiro alvo, ó, realizado. Não tocou nem na 9. Pressão compradora. Ó, alvo cravado, 100% dessa pernada de alta. Por isso que é importante estar trabalhando com as projeções para saber um ponto para a gente estar cuidando uma reversão. Ou para quem não pegou a compra, chegou no alvo de 100%. Ó, cunha de alta. Não peguei a compra, aguardo uma reversão. Se não vem a reversão, aguardo o próximo dia. Ó, uma cunha de alta, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Ó, o FR, divergência no FR. Entraria na mesma situação, ó, rompimento. Aqui entrei no topo anterior, aqui eu vou entrar no fundo anterior. Ou pelo 5, ó, deu um bom gatilho. Ó, T-bar reverse. Um bom T-bar reversal com contexto ideal. Meio de uma lateralidade. Aqui o alvo de Fibo também serviu como uma resistência. Ó, onde ele segurou na compra. Não chegou a pegar. Não chegou a pegar a média de 200 e iniciou a reversão. Ah, não consegui entrar na venda. Aqui, mais uma no 5. Bem na inversão. Aqui serviu o alvo de 100%. Serviu como resistência depois do rompimento. Ó, uma pernada forte. Fez pullback ali, ó. E deu continuidade com o pivôzinho de baixo. Ó, um T-bar reverse entraria no rompimento, stop acima da barra. Pegaria um alvo de 1 para 1 pelo menos, fazendo uma parcial. E aí pode ir conduzindo. Não peguei essa venda. Aguardo uma reversão de novo. E pagou hoje, o mercado pagou. Aqui. Outra cunha. Ó. Cunha de baixo, divergência no FR. Ó. T-bar reversal em 2 minutos. Com contexto ideal para entrar. Poderia entrar tanto nessa barra de gatilho quanto nesse topo anterior. Só vai pagar mais caro. 250 pontos, vai entrar atrasado. O mercado não desenvolveu tanto. Poderia trabalhar com a projeção desse espelhamento aqui, né? Primeiro alvo. Não chegou a buscar alvo de 100%. O mercado rejeitou ali esse suporte macro. Já tiro o zoom aqui para mostrar. Mas aqui a divergência, cunha de baixo, um gatilho. Entrada com uma boa taxa de acerto. Baixo numa lateralidade. Lateralidade sim, que a gente está numa lateralidade. Por quê? Porque aqui a gente teve uma pernada forte de baixo, pernada forte de alta e ó, pernada forte de baixo. Esse contexto aqui se tornou uma grande lateralidade. Ó, ficou um caixote bem amplo, com uma tendência de baixa, uma tendência de alta, tendência de baixa de novo, e com boas reversões. A gente procura vendas na parte inferior, vendas na parte superior e compras na parte inferior. Então foi uma boa entrada. Esse suporte macro aqui, só tirar o zoom, a gente pode observar aqui que ele rompeu. Esse suporte majoritário, onde teve o início aqui dessa forte tendência de alta. Ele serviu aqui no final do dia como uma resistência. Se manteve, ó. Tanto aqui, ó, ele bateu ali
rompeu e aqui voltou quando ele serviu o suporte, violou abaixo dele, se tornou uma resistência. Ó, voltou para testar e virou uma resistência. E aqui não passou. Ó, encerrou o dia ali, ó. Bom, pessoal, essa aí foi a minha leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. E bora buscar aí boas operações, melhorar essa consciência aí na nossa evolução. O ideal é a gente estar sempre observando e se a gente está respeitando o stop, se a gente está evoluindo nessa parte comportamental, porque é a disciplina que ela vai te trazer o resultado. Não é o resultado grande que vai te tornar consistente. Então não te ilude em pegar uma tendência grande dessa no dia. Ah, peguei uma tendência, lavei a égua hoje e amanhã devolver tudo e pegar um mercado lateral e não tá consistente. Porque se tu não tá focando na tua evolução, na parte comportamental e seguindo a disciplina, consequentemente tu não vai ter resultado, o resultado vai ser aleatório. Então quando tu foca na disciplina e manter a consciência dessa evolução na tua disciplina, o resultado vai vir com o tempo. É isso aí, pessoal. Tamo junto. E segunda tem mais mercado. Bora pra cima. E essa semana eu encerrei. Ah, esqueci de mostrar aqui. Essa semana. Eita, aqui ó. Aqui, relatório de performance. Aqui. Esqueci de mostrar aqui. Fiz 2 operações na compra. Vencedoras, desculpa. E 2 operações perdedoras. Encerrei a semana aí no 0 a 0. Mas mantendo a disciplina 100%, aceitando meus stop e o meu gain. E isso que é importante e o resultado vem. Tamo junto e segunda tem mais mercado.